as oportunidades e desafios na gestão de Então, de assessor, pode haver isso aí. Na verdade, ele inovou.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, então, como já são 19 horas, acho que vamos dar início à nossa webinar de hoje. O comitê fez uma programação, né, de webinars sobre vários temas relacionados ao uso da água. E o nosso convidado de hoje é o Robson Negri. E eu vou iniciar fazendo uma apresentação dele. Ele vai falar para a gente sobre o sistema de informações hidrometeorológicas. E eu vou iniciar lendo o currículo dele. O Robson, ele é graduado em engenheiro civil pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em ciência e engenharia de materiais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, especialista em saneamento ambiental pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza e doutorando em engenharia de recursos hídricos e ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Ele possui experiência profissional nas áreas de construção civil e infraestrutura, atuando principalmente nas seguintes especialidades: construção civil, estradas, saneamento básico e meio ambiente. Atualmente, ele é servidor concursado na Prefeitura Municipal de Joinville, professor de nível superior da Universidade Católica de Santa Catarina e também é sócio proprietário da empresa Ambiente, Engenharia e Consultoria. Então, Robson, seja muito bem-vindo. A gente agradece, né, a sua presença aqui como palestrante e eu passo a palavra para você. Obrigado. Boa noite a todos. Se tiver qualquer problema de comunicação, me avisem. Se tiver baixo o som, qualquer coisa desse tipo, só me avisar. Eu preparei uma apresentação para nortear a nossa discussão de hoje com relação a informações e monitoramento hidrometeorológico. Vou compartilhar com os senhores para a gente poder acompanhar. Bom, começar, eu acho a nossa discussão, a nossa conversa pelo ponto que eu julgo mais importante, né? Para que fazer isso, né? Porque tudo que a gente faz, eventualmente, tem que ter um contexto, tem que ter um porquê, né? Então, qual a importância do monitoramento hidrometeorológico na gestão hídrica, né? Na gestão dos recursos hídricos? E para a gente iniciar, eu começo com um conceito, né? Com um conceito aberto, né? De gerenciamento para qualquer tipo de recurso, né? Então, o que é gerenciamento, né? Planejar, organizar, dirigir, controlar, através da aplicação de certos princípios, com o objetivo de maximizar os recursos. E, claro, isso visando uma missão e objetivos bem definidos. E, de certa forma, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que deu, digamos assim, origem à razão de estarmos aqui reunidos num comitê, justamente tem justamente esse foco, né? Na verdade, gerenciar e organizar de forma a atender objetivos bem definidos, né, desse gerenciamento, dos recursos que tem-se disponível em uma dada região, limitada, não geograficamente, como era de costume, politicamente geográfico, né, de forma politicamente essa limitação geográfica, mas sim uma limitação física mais racional, que é justamente os limites da bacia hidrográfica. Mas daí, com este objetivo de gerenciar os recursos, surge uma pergunta que é básica, né? Quais recursos? Outra pergunta, quanto que são esses recursos? Se eu tenho que maximizar algo, se eu pretendo maximizar, eu tenho que saber o que e quanto.
E outra coisa que cada vez mais surge nas discussões e nas pesquisas relacionadas à gestão dos recursos hídricos é em que grau de qualidade ele se encontra, né? Então, quais, quanto e em que condições esse recurso que eu vou gerenciar se encontra. Essas perguntas, ou a resposta destas perguntas, é justamente a razão e a importância do sistema de monitoramento. Porque através do sistema de monitoramento, ou monitoramento pressupõe-se algo que é contínuo, né? Então eu vou monitorar de forma contínua. No mínimo, né, eu preciso pontualmente conhecer. Claro que o ideal, para que eu possa gerenciar ao longo do tempo e para que eu possa corrigir a trajetória do meu gerenciamento ao longo do tempo, o importante seria que eu pudesse efetivamente manter esse monitoramento. Quer dizer, manter o controle, manter o conhecimento quantitativo e qualitativo do meu recurso. Então, de modo geral, a importância, né, a razão de se ter um monitoramento, e principalmente dentro de uma ação de gerenciamento de recursos, é o conhecimento da quantidade, o conhecimento, e quando a gente fala quantidade, ela varia temporalmente, né? Nós sabemos que a quantidade de recurso ela não é estática em uma bacia hidrográfica, ela varia ao longo de uma variável temporal, ao longo de variáveis espaciais e ao longo de questões qualitativas que vão limitar aí, inclusive, as quantidades. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Que não basta ter quantidade, também eu preciso ter quantidade num grau de qualidade mínimo exigido para atender aqueles objetivos principais que esse recurso se presta, né? Quais os recursos? Quando a gente fala, então, quais são os recursos? Dentro do nosso foco, né? Águas superficiais e águas subterrâneas da bacia hidrográfica. Quando a gente fala, e isso é uma discussão também que eu tenho participado em outros comitês e até pesquisa no estado do Paraná e em outras bacias, né? O pessoal, quando a gente fala em gestão de recursos hídricos, há um olhar muito claro e muito objetivo em cima dos recursos superficiais. No entanto, se deixa muito a um segundo plano a análise da disponibilidade dos recursos subsuperficiais e que, de certa forma, tem um certo grau de relação com a disponibilidade de recurso superficial, mas que tem em algumas bacias a falta do conhecimento, da dinâmica e do monitoramento dos recursos subsuperficiais tem colocado em risco a disponibilidade hídrica de algumas regiões também. Então, quando nós falamos de monitoramento, nós estamos muito acostumados com isso, monitorar precipitação, monitorar vazão do rio, né? E esquecemos que nós não temos o hábito nem a frequência de monitorar nem a qualidade, nem a quantidade dos recursos subsuperficiais, que também é um elemento, né, gerenciável e um elemento que que influencia, de certa forma, o recurso da bacia hidrográfica. Qualidade, né, quantidade, desculpa. Quantidade, então, aqui, quais os recursos e a quantidade. A quantidade de recursos também precisa ser monitorada, né? É um fator que nós temos que acompanhar. Seja no caso da vazão, como está sendo ilustrado nesse gráfico, é meramente um gráfico ilustrativo, seja a questão da disponibilidade de entrada no meu balanço hídrico, quer dizer, a precipitação, seja o comportamento de saída do meu balanço hídrico, a evaporação, o próprio escoamento superficial, ou até mesmo os usos que se dão na bacia, né, e principalmente um foco bastante grande nos usos que são chamados usos consuntivos, aqueles usos que retiram a água da bacia hidrográfica e ela não retorna mais para a bacia hidrográfica. Então, todas essas quantidades, elas precisam ser, na medida do possível, conhecidas, se não
imediatamente, mas que se tenha um plano para que em um curto, médio ou em escala de planejamento eu consiga ter, né, essas informações para que eu possa, sim, dizer que eu estou fazendo uma gestão de recursos hídricos ou que eu estou gerenciando a disponibilidade ou o comportamento da disponibilidade dos recursos hídricos da minha bacia. Outro parâmetro que nós não podemos, de forma alguma, deixar de lado, e eu só vou ilustrar aqui porque existe um palestrante que vai se ater especificamente à questão de qualidade, e é cada vez mais importante que se monitore, né? Porque a qualidade ela tem uma relação direta com a eficiência do uso da bacia hidrográfica, né? Muitas vezes a disponibilidade hídrica ela permanece relativamente estável, né? Claro que tem as questões sazonais, né? Mas ela não se altera com o passar dos anos, pelo menos numa escala longa de tempo, mas a qualidade ela vai sim, dependendo de como é feito o uso do recurso da bacia hidrográfica, ela pode ir se modificando significativamente ao longo do tempo. E isso, quando eu deprecio ou modifico a qualidade do recurso da bacia hidrográfica, eu passo a ter o mesmo problema de escassez, ou até mais grave, um problema mais grave de escassez, do que a escassez sazonal, né? Porque a qualidade da água, a perda da qualidade da água, ela muitas vezes demora uma escala de tempo, né, muito mais grande, né, demora-se muito mais tempo para que eu possa restabelecer a disponibilidade hídrica quando eu deprecio a qualidade do recurso hídrico. O que é o comportamento sazonal? Sazonal é, por exemplo, a cada X intervalo de tempo, espera-se que venha uma seca na bacia hidrográfica. E, consequentemente, eu vou ter falta de recurso, mas essa falta de recurso ela é temporária. Ela está relacionada a um fenômeno climático, né, que é cíclico e repetitivo, né, e que pode, inclusive, ser observado através da análise das séries históricas. E pode ser previsto, pelo menos com o grau de incerteza probabilística, mas ele pode ser previsto, o seu retorno, e, consequentemente, eu posso trabalhar com planejamento para que, quando ele retorne, eu possa, então, fazer frente, né, a essa falta de disponibilidade. No entanto, vamos imaginar que a bacia do Itapocu seja densamente povoada, né, e que todas essas edificações, essas indústrias, não tenham o devido controle, o devido cuidado com a bacia hidrográfica, e a qualidade do rio Itapocu decresça significativamente. Para que eu possa restabelecer, primeiro, essa perda de qualidade, ela não é sazonal, né? Porque se há uma geração de contaminação e uma depreciação da qualidade do rio, esse comportamento ele vai perdurar enquanto ainda estiver sendo lançado o efluente ou o contaminante em desacordo com as características da bacia hidrográfica. Para que eu possa, então, resolver esse problema, eu preciso dar um jeito de reduzir o aporte do contaminante que está sendo lançado, seja ele industrial, seja ele orgânico, sanitário, né? Enfim, não importa, eu preciso dar uma solução para esse contaminante. Mas se as cidades já estão lá, se as ocupações já estão lá, não é uma solução que eu possa chegar lá e dizer, não, agora ninguém joga mais efluente no rio a partir de hoje. Claro que não vai ser assim. Então, a escala de tempo para que eu possa restabelecer os padrões de qualidade e, consequentemente, restabelecer a disponibilidade do recurso é bem diferente de uma escala sazonal. Então, eu estou trabalhando com dois problemas bem diferentes. O fato é que tanto um quanto o outro precisam ser acompanhados, precisam ser monitorados e precisam ser conhecidos. Então, a disponibilidade do recurso, quando a gente fala o termo disponibilidade, eu não estou somente preocupado com a quantidade.
Mas sim, disponibilidade de recurso hoje tem a ver sim com a questão do potencial hídrico da bacia hidrográfica do ponto de vista hidrológico, né? Da manutenção desse potencial hidrológico, né? Que ele pode ser alterado, seja pelo desmatamento, pela falta de cuidado com as nascentes, por mudanças de microclima relacionados a alguma grande obra, enfim, tem vários fatores que podem alterar esse comportamento do ciclo hidrológico na bacia hidrográfica e, consequentemente, reduzir a disponibilidade quantitativa de recurso hídrico, né? Mas, acima, então, de somente essa análise quantitativa, quando a gente fala em disponibilidade, nós estamos preocupados também com a questão de qualidade. Porque se eu pegar o rio Tietê, ele tem vazão na região da Grande São Paulo. Ele tem uma vazão significativa. No entanto, eu não tenho recurso disponível praticamente nenhum para praticamente nenhum uso, né? Então eu não consigo usar para abastecimento, eu não consigo usar do ponto de vista ecológico, eu não consigo utilizar praticamente para finalidade nenhuma, né? Então, para que então, segundo aspecto importante, primeiro aspecto importante do sistema de monitoramento é o conhecimento. Sem conhecer, eu não gerencio. Sem conhecer a quantidade, a qualidade, ou sem conhecer a disponibilidade de recursos, eu não tenho gestão. Então, essa é a primeira grande finalidade de um sistema de monitoramento e de informações, e um banco de dados de informações hidrometeorológicas. Então, a primeira razão é conhecer a disponibilidade. A segunda grande importância é fazer a previsão e antecipação de conflitos, né? Então, através do monitoramento, eu consigo antever alguns conflitos relacionados ao uso que são gerenciáveis ou previsíveis. Por exemplo, os mais comuns, né? Um dos mais comuns é a questão da falta de recurso. Acompanhando o nível dos rios, acompanhando o nível das barragens, acompanhando o regime de chuvas daquela estação, daquele período, eu consigo ter um nível de previsão mínimo e tomar ações que possam anteceder os conflitos. E isso também está dentro de uma das finalidades ou de uma das atribuições dos gestores dos recursos hídricos de uma bacia. Então, outra razão, né, para a questão do monitoramento é fazer aí a previsão com antecipação, né, de conflitos. Então, sejam do ponto de vista qualitativo, a bacia grande como a bacia do Itapocu, caso ocorra um problema de lançamento de algum contaminante a montante, um monitoramento de qualidade da água com um certo grau de periodicidade, ele consegue, inclusive, fazer com que eu possa tomar medidas preventivas de contingenciamento, que evitem, enfim, que esse problema se translade à jusante da bacia hidrográfica. Conflitos relacionados à falta, qualidade e conflitos relacionados a excesso. Então, eu tenho basicamente esses três potencialidades que o sistema de monitoramento pode me proporcionar, né? Claro, nós estamos falando para a disponibilidade de um tipo de sistema, né? Ou de uma escala de velocidade da informação. Para antecipação de conflitos, de escassez, a antecedência, ou o grau de antecedência, tem outra escala de tempo. Para conflitos relacionados a excesso, a escala de tempo já é muito menor.
Então, nós temos já dois conceitos: monitorar as variáveis e qual a escala de tempo que eu vou utilizar para fazer esse monitoramento. Então, vai depender da finalidade do meu monitoramento. Eu vou ter que alinhar o meu interesse, né, e pensar em qual a metodologia e qual a frequência de monitoramento adequada para o meu objetivo. Então, voltamos lá à definição de gerenciamento. Para isso, né, então nós temos o monitoramento hidrometeorológico, que eu vou agora fugir um pouco da questão da qualidade e vou me ater só à hidrometeorologia. Então, com estes olhares, né, um olhar bem focado na disponibilidade hídrica, que é a gestão a médio e longo prazo. Outro olhar focado na questão de previsão de conflitos, eu vou ter sistemas de monitoramentos diferentes que vão se adequar ou vão funcionar ou que podem ser implantados e mantidos e desta forma, então, me proporcionando aí os resultados que eu espero. Antes da gente entrar em sistema de monitoramento, eu vou falar um pouquinho sobre fatores climáticos. Então, o que são fatores climáticos? Os fatores climáticos são variáveis, né, que acabam caracterizando o clima. Né? São fatores que descrevem o regime hidrológico da região ou o clima da região. Tais fatores eles variam significativamente, porque, na verdade, a nossa massa gasosa que compõe a atmosfera, ela é muito heterogênea, e tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista físico. Né? E ela é muito variável. Né? Ao longo do espaço, né, geograficamente falando, ela varia de acordo com a distribuição de temperatura, do vento, ocorrência de umidade. Então, ela é extremamente, tanto do ponto de vista físico, que é onde nós vamos focar mais, como do ponto de vista químico também. Então, essa massa gasosa ela vai variar no tempo, né? Isso é fácil da gente acompanhar, né? Ao longo de um dia mesmo, eu tenho a temperatura variando significativamente. Ao longo de um mês, ao longo de um ano, então ela varia no tempo. Varia de acordo com a situação geográfica, obviamente, se eu estou lá no polo, ou se eu estou aqui na região de Jaraguá do Sul ou Joinville, eu vou ter condições bem diferentes. Ela varia, essa massa gasosa que compõe o ar, né, esse fluido varia com a altitude significativamente, e, consequentemente, como varia com o tempo e as estações do ano, acabam fazendo também, então, com que os fatores climáticos dessa massa gasosa variem também ao longo das estações do ano. Quais os principais fatores que a gente utiliza para descrever ou caracterizar esta massa de ar, ou a massa atmosférica? Né? Temperatura do ar, né, da massa, né? Pressão, também chamada pressão atmosférica, evaporação, um processo físico que ocorre numa interface da água presente no solo ou nas superfícies líquidas com a atmosfera, né? Então é uma interface de troca. Radiação solar varia também, né? Também não é propriamente dita uma característica da atmosfera, mas ela interfere nas propriedades da atmosfera, então é um fator climático que é monitorado. Umidade relativa do ar, essa sim é uma característica do gás que compõe a atmosfera, então é a umidade, o percentual relativo de umidade que a atmosfera possui frente à quantidade máxima que ela poderia possuir naquela temperatura. Então, essa é uma definição. Né? O vento, que é também um processo que está relacionado à pressão e à temperatura, né? E a própria precipitação. Então, conhecendo ou medindo esses fatores climáticos, eu consigo descrever as características hidrológicas de uma região.
Como é que eu consigo medir essas variáveis? Então, essas variáveis vão ser medidas em estações próprias, chamadas de estações meteorológicas. Nessas estações, cada equipamento desses tem uma finalidade, que é medir de forma direta ou indireta, né, algum desses fatores climáticos citados anteriormente. Então, o monitoramento, ele nasce através da obtenção ou coleta de dados. E essa coleta de dados é feita em uma unidade específica, uma estação, né, de monitoramento ou uma estação de coleta de dados. Todos esses equipamentos, eles são normalizados, né, pela Organização Mundial de Meteorologia. Então, tem os padrões de altura de medição, os padrões de formato, os padrões de distanciamento de obstáculos, todas essas recomendações, elas são normalizadas. Por quê? Qual a finalidade? Comparação. Esses fatores, as estações inteiras de todo mundo, teoricamente, utilizam padrões semelhantes, não iguais, mas semelhantes, de obtenção de dados. De modo que eu posso dizer que 100 milímetros de chuva medidos aqui em Jaraguá do Sul, ou 100 milímetros de chuva medidos lá na França, são obtidos de forma metodologicamente parecida, né? O que me permite dizer que são os mesmos 100 milímetros. Então, isso é fundamental, essa padronização. A estação é onde eu tenho estes dados. Umidade relativa do ar. Então, é a quantidade de água que eu tenho aí no ar. A umidade do ar é a quantidade de água presente na forma de vapor no ar. A umidade relativa do ar, ela é um indicador, digamos assim, né? Ela é um percentual, ela não é um valor absoluto, então não representa diretamente a umidade do ar. Eu posso ter duas massas de ar com 100% de umidade relativa do ar, só que as duas massas de ar podem ter quantidades de vapor de água no ar bem diferentes, porque o que faz variar isso é a própria temperatura. Então, um ar mais frio tem uma capacidade de absorção, vamos chamar assim, de umidade muito menor do que um ar quente. Então, subentende-se que se um ar frio está com umidade relativa do ar de 100% e um ar quente está com umidade relativa do ar de 100%, o ar quente, em termos absolutos, tem muito mais água. Se eu for colocar os dois na mesma temperatura e pressão, eu vou extrair muito mais água do ar quente do que do ar frio. E daí já começamos a entender o porquê que chove tanto em quantidade no verão, né? Por quê? Porque o ar no verão, né, a atmosfera tem, em termos quantitativos absolutos, muito mais água do que no inverno. Então isso vocês vão acompanhando durante as próprias estações do ano, onde as chuvas, não só por isso, mas também por isso, né, as chuvas de verão são muito mais volumosas, né, do que as chuvas de inverno, quando eu analiso a escala de tempo, né. Claro que a chuva de inverno pode chover 100 milímetros, assim como a chuva de verão pode chover 100 milímetros. A diferença é que geralmente a chuva de verão chove 100 milímetros em 1, 2 horas e a de inverno chove 100 milímetros em 2, 3 dias. No final das contas, os efeitos que uma ou outra precipitação geram na bacia hidrográfica são bem diferentes mesmo. A umidade relativa ela pode ser medida, ou a umidade do ar pode ser medida pelo psicrômetro, que é um equipamento mecânico, modo de dizer, ele é analógico, vamos assim falar, né? Ou pode ser utilizado termômetro ou termohigrógrafo digital. E este equipamento ele pode estar associado ou pode ser composto por vários tipos de sensores. Hoje no mercado, eu tenho estações automatizadas que utilizam termohigrógrafos com várias tecnologias, vários tipos de sensor.
né? Então, não tem um único dispositivo. O que muda é, basicamente, para esse sendo analógico, ele precisa de uma leitura visual. Este não sendo analógico, ou sendo digital, eu posso acoplar a este sensor uma tecnologia de obtenção, aquisição de dados, né? Por exemplo, uma plaquinha chamada Arduino ou qualquer outro tipo de placa eletrônica que faça a leitura para mim, interprete, né? E gere uma informação digital. E aí é que está a grande vantagem. Gerando a informação digital, eu posso transmiti-la. Seja por rádio, seja por GPRS, seja por um cabo de internet, seja por wireless, enfim, qualquer forma de transmissão de dado. Mas para isso, o sistema tem que gerar o dado. A temperatura ela vai variar de acordo com as horas do dia. Geralmente, por volta entre 14 e 15 horas, eu tenho a maior temperatura do dia. Vai variar de acordo com as estações do ano, obviamente, e vai variar de acordo com a latitude, altitude, vegetação e presença de massas de ar. Quer dizer, a temperatura, que é uma característica importante da massa de ar, ela varia segundo diversos fatores. A temperatura ela pode ser medida através de termômetros também analógicos, né? E daí existem termômetros específicos, por exemplo, termômetro para medição de temperatura do ar instantânea ou temperatura média do ar, termômetro para medir temperatura de máxima e termômetro para medir temperatura de mínima. Desses três analógicos, né? Sendo novamente analógicos, eu preciso de um leitor, de um operador da estação. Mas eu também posso fazer uso de sistemas da mesma forma como os sensores de medição de umidade, eu posso fazer uso de sensores de medição de temperatura. Vantagem, novamente, automação. Automação e geração de informação digital. A pressão atmosférica ela vai variar com a altitude e com a umidade relativa do ar, né? E os equipamentos são barômetros e barógrafos. Novamente, para todos eles eu vou ter o analógico e vou ter digital. A evaporação, ela vai variar, né? É uma variável que é influenciada pela presença de massa de ar, temperatura, vento e umidade do ar. E ela geralmente é medida, pode ser medida de forma direta, mas através de fatores de conversão, né? Ou pode ser medida de forma indireta, através dos parâmetros que eu tenho como vento, temperatura e umidade relativa do ar. Se eu tenho esses três parâmetros de baixo aqui, eu consigo estimar de forma indireta a evaporação, seja instantânea, seja média no mês, média no dia da bacia hidrográfica. Reparem que eu tenho alternativas, ou meço variáveis primárias, vento é uma variável primária, temperatura é uma variável primária, umidade relativa do ar já é uma variável secundária. E com essas variáveis aqui eu consigo estimar a evaporação. Medição direta, alguns tipos de equipamentos, né, tanque classe A, eu sempre costumo dizer que a forma mais... toda medição que se faz, a gente tenta imitar um fenômeno natural que acontece. Então, se eu vou medir evaporação, uma das maneiras mais óbvias e mais simples é eu colocar uma bacia cheia d'água e medir de um dia para o outro quanto eu perdi de água na bacia, né? E claro que para que a minha bacia que eu faço aqui em casa seja igual à bacia que o meu vizinho vai utilizar, eu tenho que padronizar. Então, a Organização Mundial de Meteorologia, ela padronizou alguns equipamentos, dentre eles o mais usado é esse primeiro de cima, o tanque classe A, para medição direta. O tanque classe A nada mais é do que uma grande bacia de aço inox, colocado numa altura, numa posição específica, onde eu vou medir a entrada e a saída de água na bacia hidrográfica, ou a entrada e a saída de água no tanque, né? Da mesma forma. A irradiação também é um parâmetro que pode ser medido e que
para isso eu tenho também em dispositivos. Sempre que eu tenho o grafo no final, né, seguindo a origem da palavra, esse equipamento permite uma saída gráfica, né? O heliógrafo é uma esfera de cristal que vai medir aí para mim a duração da insolação, e o actinógrafo então mede a intensidade da insolação. São características diferentes. As estações meteorológicas automatizadas hoje, elas medem a intensidade, pela intensidade, quando a intensidade atinge zero, né, acabou a insolação. Então você consegue a duração hoje de forma indireta, medindo a intensidade da insolação. A intensidade da insolação da bacia vai dizer para vocês, de modo geral, a velocidade ou com que velocidade você vai perder, de certa forma, o recurso da tua bacia hidrográfica. Os ventos, então, também são aí uma variável importante, né? E também eu vou ter aqui 2 equipamentos que vão medir aí os ventos, que são anemógrafos e anemômetro. Aqui é um exemplo de anemógrafo. A informação ela é gráfica, então me permite uma medição contínua, né? E o anemômetro, ele é uma medição pontual, somente mede a velocidade e não mede a direção. Então, novamente, as estações automatizadas, elas geralmente medem através de um anemógrafo, os anemógrafos também com sensores digitalizadores, né, ou que convertem a informação física em informação digital, e me permite medir velocidade e direção dos ventos. Deixei por último, mas justamente porque sem dúvida alguma para nós que trabalhamos com gestão de recursos hídricos, a variável mais importante, né? As 2 variáveis mais importantes eu deixei por último. Precipitação. A precipitação é a variável de entrada da bacia hidrográfica, é ela que retroalimenta todo o sistema, né? Dentro do balanço hídrico, quer dizer, o que é um balanço, né? Nós estamos falando de gerenciamento, se estamos falando de gerenciamento de recurso, eu tenho entradas e tenho saídas, sempre que eu faço um gerenciamento de algum recurso. As entradas da minha bacia hidrográfica, no caso, são aqui só a bacia hidrográfica tem uma entrada principal, que é a precipitação, e pode ser considerada, em alguns casos, entradas subterrâneas. Pô, mas entrada subterrânea, se choveu, vai para o subsolo e vai para o rio. Não, é que os divisores de água topográficos da bacia não coincidem muitas vezes com os divisores de água subterrâneos. Então eu tenho sim entradas de água subterrânea. E aí é que às vezes o pessoal costuma fazer a conta do balanço hídrico e identifica alguns desvios. Esses desvios podem ser, inclusive, são erros, né? Erros de estimação, que estão relacionados ou a perdas de água subterrânea, que você não está considerando, que está saindo água da sua bacia hidrográfica e indo para a bacia hidrográfica vizinha, ou vice-versa, pode estar também entrando água da bacia hidrográfica vizinha para a sua bacia através de fluxo subterrâneo. Então, não são praticamente 2 as entradas, subterrânea e superficial. Saídas da bacia hidrográfica, então eu tenho subterrânea, a evaporação, retorna então a parte dessa água para a atmosfera, e o próprio escoamento superficial que vai conduzir então esse recurso para fora da bacia hidrográfica. Por isso que dentro da gestão de recursos hídricos eu julgo como mais importante 3 variáveis: precipitação, medição de vazão superficial e o conhecimento ou medição dos níveis, e consequentemente através dos níveis você determina o sentido e a magnitude do fluxo subterrâneo. Com estas informações, essas 3 informações, você tem a entrada principal e tem as duas entradas principais e as 2 saídas principais
e pode estimar indiretamente aí a evaporação, que seria também, que é, na verdade, significativa nesse balanço hídrico. A precipitação, então, ela pode ser medida através de um pluviômetro, chuva-ômetro, somente mede a chuva, né? Ou pluviógrafos, tanto analógico quanto digital. Os pluviógrafos analógicos e digitais, os pluviômetros geralmente analógicos. Então, equipamentos utilizados já há muito tempo. A outra variável importante a ser monitorada são os níveis dos rios. Né? E, consequentemente, através do conhecimento do nível do rio, eu consigo também, de forma indireta, né, relacionar com a vazão de escoamento do rio. E que associado a características qualitativas aqui, vai me possibilitar retornar lá em cima e dizer a disponibilidade de recursos que eu tenho. E nós temos uma imagem de uma estação hidrometeorológica fresquinha, recém-implantada na Defesa Civil de Joinville. Então, nós temos aqui, ela é uma estação automatizada, neste caso, onde eu tenho um pluviômetro, um pluviógrafo aqui do lado direito, nesta caixinha aqui, sensores de vento, sensores de umidade e temperatura e insolação. Ela é uma estação praticamente completa, então ela monitora todas as variáveis climatológicas aí que eu passei até agora, né, praticamente. E daqui, o rio está aqui nessa região, na foto aqui, nesse lado aqui, eu tenho lá no rio a leitura do nível, ou a medição do nível do rio. E, no caso desta estação, é uma estação automatizada. Então, característica dela, que ela é autônoma, ela tem alimentação solar, realiza as leituras com a periodicidade de 5 em 5 minutos de forma automática também, registra essas informações, armazena elas num dispositivo, num banco de dados digital, num data logger, num HD, né? E transmite esta informação através de duas tecnologias, nesse caso, uma rádio e a outra GPRS. Então, é uma estação que permite a geração de muita informação, né? Tanto do ponto de vista da massa de ar desta região, dos eventos climatológicos de precipitação, de vento, de insolação, né? Enfim, e também permite relacionar essas características com o nível do rio e, consequentemente, com a vazão do rio. A vazão, então, ela é, para que eu possa, né, eu estou aqui medindo nível. Né, nível não é vazão. Mas existem, e não é nada complexo, possibilidade de relacionar o nível ou cota do rio com a vazão afluente. Claro que para que eu possa fazer isso, eu vou ter que fazer algumas medições diretas de vazão. Né? E para isso existem várias técnicas, vários equipamentos, várias metodologias. Mas cada pontinho aqui, na verdade, nesse gráfico, é uma medição de vazão. Mas uma vez traçada esta curva aqui, que se chama curva-chave, né, ou curva cota-vazão, eu consigo, somente através da medição do nível, saber a vazão que eu tenho disponível do escoamento superficial. Da mesma forma, se eu implantasse, eu não trouxe, agora eu poderia ter trazido, da mesma forma, eu posso ter poços piezométricos que monitoram o nível do lençol freático. E da mesma forma, eu tenho então a medição da vazão de escoamento subterrâneo para a bacia hidrográfica. Como eu falei para vocês, isto complementa o meu conhecimento total das variáveis hidrológicas da bacia hidrográfica. Quer dizer, os fatores climáticos, os eventos climáticos
a disponibilidade em termos quantitativos de vazão subterrânea e de vazão superficial. Tipos de estações para coleta de dados de todas essas variáveis. Então, eu tenho aqui as estações que são chamadas, inclusive, esse termo é usado pela ANA, de estações convencionais. O que é a ANA? Agência Nacional de Águas, né? Então, a ANA chama as estações convencionais, todas essas estações analógicas. Elas possuem basicamente os mesmos equipamentos e medem as mesmas variáveis climáticas que as outras estações. A diferença é que elas, por serem analógicas, elas precisam que um operador da estação faça as leituras e os registros, porque ela não gera a informação de forma automática. Para a nossa região aqui do Brasil, varia, né? Mas de modo geral, as leituras costumam ser feitas 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 15 horas e às 21 horas. Por convenção, a Organização Mundial de Meteorologia, ela estipula que os horários de medição sejam às 6, às 12, às 18 e às 24 horas do meridiano de Greenwich. Então, convertendo a nossa longitude em relação ao meridiano de Greenwich, as opções de horário são 4, né? Mas a própria organização, já sabendo dessa dificuldade, ela estabelece que pode ser escolhido 3 horários para medição. E daí, no Brasil, no fuso horário de Brasília, né, os horários que são utilizados são esses que eu acabei de falar para vocês, às 9 horas, às 15 horas e às 21 horas. Mais comum da operação das estações convencionais. Qual a vantagem e desvantagem da estação convencional? Bom, a vantagem é que a chance dela falhar é menor do que uma estação automatizada. A estação convencional aqui é um termômetro analógico, mecânico, né? Não tem erro, né? Para ele falhar, não tem uma tecnologia, e depois, se der qualquer problema, é muito simples de arrumar, né? De você fazer com que ele opere novamente. Então, esta é uma grande vantagem. Não existe nada, por exemplo, aqui é um medidor de duração de insolação, né? É um negócio muito simples, é um filme fotográfico aqui, uma esfera, não tem como, né? As chances, existe como falhar? Existe como perder um dado? Existe, mas é muito menor, né, do que uma estação automatizada que a gente sabe que tem muito mais chance de ter alguma pane, algum problema. Essa é uma vantagem. A desvantagem é que precisa de um operador, e o operador também fica doente, o operador também falha, ele também erra, ele lê errado, ele falta ao trabalho, né? Então, tem todos esses aspectos também que são de se pensar. Ela permite geração de gráficos também, depende, aqui é um pluviógrafo, esse é um pluviógrafo mecanizado, né, analógico, né? E o resultado é um gráfico de precipitação em função do tempo, pluviógrafo, né? Mede, de certa forma, a mesma coisa que uma estação automatizada, só que, claro, com uma tecnologia e com todas as limitações, né? Não estou defendendo nenhuma nem outra, tá? Só estou levantando pontos. Então, a estação convencional exige a presença diária de uma pessoa para coletar dados. Os instrumentos que compõem esse tipo de estação são normalmente de leitura direta, né? Ou um sistema de registro mecânico, e a finalidade principal é a geração de séries históricas. Por quê? Finalidade principal, geração de séries históricas. Porque é um dado relativamente demorado para que ele chegue na mão de um operador, né? Eu vou fazer 3 leituras diárias, então eu não vou ter em tempo real essa informação. Quanto que está chovendo? Quanto já choveu? Eu vou ter que ir lá na estação fazer a leitura. Então, ela se presta muito bem para a geração de séries históricas, esse tipo de estação. No entanto, dentre aqueles itens lá do começo, da importância do monitoramento,
a questão de previsão de eventos críticos já é algo que esse tipo de estação já não tem uma grande vantagem, porque eu não consigo gerenciar em tempo real, né? E eu vou depois dar um exemplo de algo que pode e que é utilizado em Blumenau, é utilizado na bacia do Rio Itajaí, para antever e dar alertas, né, de eventos críticos que estão ocorrendo, né? Então, para que isso seja possível, os sistemas mais indicados são as estações automáticas. Diferentemente das estações analógicas, a estação automática, pelo próprio nome, né, ela possui troca os componentes mecânicos e analógicos por componentes digitais, eletrônicos. Beleza. Né? Por quê? Porque ela lê as variáveis eletronicamente, através de propriedades eletrônicas, converte isso em informações digitais, lógicas, que podem ser armazenadas e transmitidas. Então, essa é a lógica da estação automatizada. Esse é o princípio. Só que, obviamente, aqui é placa, é bateria, é rádio, é sensor, né? Queimou o sensor, a estação parou de funcionar, né? E não tem nem como um leitor, a pessoa ir lá fazer leituras. Ela perdeu a função até que eu substitua o sensor, né? Então, eu posso, nesse intervalo de tempo, muitas vezes de uma manutenção, vamos cair na realidade dos órgãos públicos, né? E vocês devem ter acompanhado o que aconteceu em Blumenau nesse início de ano, até não obviamente de forma a criticar, não, é só para exemplificar mesmo, né? A dificuldade que os órgãos públicos têm de manter essas estações funcionando. Porque um componentezinho às vezes é muito barato, um sensor custa R$10, R$5, mas para que a estação funcione, muitas vezes o gestor da estação tem que ir lá e adquirir o sensor e fazer a manutenção. Tem uma pessoa assistindo essa nossa conversa que eu sei que sabe muito bem o que é isso, né? Porque durante muito tempo tocou as estações e fez isso também. Então, assim, é a realidade. Então, este tipo de estação tem por outro lado, esse problema. Então, na geração de séries históricas, ela acaba sendo boa desde que ela seja permanente. Esse daqui é para exemplificar o que eu tenho numa estação automatizada, né? Eu consigo, em tempo real aqui, saber, isso aqui é nível do rio, o nível do rio subiu, aqui são precipitações, ocorreram precipitações, o nível do rio subiu, consigo acompanhar, consigo dar alerta, a precipitação continua, o nível do rio continua subindo, passou da cota de alerta, avisa a população, né, que vai extravasar o rio. Os fatores climáticos que eu falei para vocês, né, enfim, consigo acompanhá-los em tempo real, né, e ter uma gestão mais proativa do que simplesmente uma gestão de planejamento, né? Claro que dentro das atribuições do comitê ou da agência, né, esse não é o foco. Né? Isso seria um foco justamente, eu sei que tem pessoas da Defesa Civil, né, aqui também, então a Defesa Civil, aí começa a ser interessante esse tipo de tecnologia. É bem interessante. Então, as estações automáticas, elas coletam de forma totalmente automatizada, né? Então, eu tenho a substituição dos elementos por sensores e data loggers para armazenamento de dados. E essa estação, ela desempenha duas finalidades principais. Ela gera séries históricas, claro que gera, né? Sem dúvida alguma. E gera séries históricas com um detalhe, né? Como vocês viram no gráfico, muito maior do que a outra estação. Mas uma das grandes virtudes que eu vejo para esta tecnologia automatizada das estações automáticas é o monitoramento em tempo real. É a tomada de decisão em curto espaço de tempo. Aqui é uma grande virtude desse tipo de tecnologia. Então,
A estação automática, ela me permite a leitura, o monitoramento, por exemplo, do nível do rio, geração de informação que vai ser armazenada, pode ser interpretada e pode ser acompanhada em tempo real. Então, para bacias que têm conflitos relacionados à inundação, esta é uma tecnologia que eu diria que é fundamental. As bacias onde os conflitos são mais relacionados à escassez, pela facilidade, né, pelo custo, vamos supor, de manter um operador fazendo leitura, eu também acho que ela é uma solução. Mas eu usaria de forma redundante, em alguns casos, algumas estações analógicas, porque por motivo de manutenção de série histórica. Quando o meu objetivo é gerar série de dados históricas para um planejamento, para uma gestão, para uma decisão futura, a palavra é não falhar. A série tem que ser contínua, né, para que eu possa realmente retirar as informações com qualidade. E para que a série seja contínua, como nós já falamos, as estações automáticas, quando elas necessitam de manutenção, a manutenção ela pode demorar um pouquinho. E daí eu vou perder, eventualmente, alguns eventos. Então, eu tenho que sempre pensar em redundância, em formas de garantir a manutenção da obtenção de dados. Um exemplo, para depois vocês darem uma olhadinha de monitoramento, nós podemos citar aqui a Defesa Civil, né, e ela contratou um serviço de uma empresa que é do Rio Grande do Sul, onde ela monitora, por exemplo, algumas bacias, né, e dentre elas monitora, inclusive, a bacia do Itapocu, a cota, né, do nível dos rios em tempo real. E tenha aqui condições de eu disparar, então, alertas quando atinge-se níveis críticos e fazer, obviamente, as ações de contingência necessárias ou de atendimento à população que se fizerem necessárias. Então, vocês podem acessar aqui depois esse site e, dentre outros, né, que tem vários outros, né, CEMADEM é um exemplo, não vai ter nível de rio, mas vai ter precipitação, Defesa Civil, EPAGRE, e aí vocês devem conhecer mais tantos outros, que são para monitoramento em tempo real, digamos assim. Essa também essa daqui, se eu não me engano, eu peguei de Jaraguá. É uma do Rio Itapocu. É uma disponibilizada também pela Defesa Civil, é um modelo que eles de previsão, né, onde através da previsão de chuva se consegue fazer uma previsão. Aí aqui eu não estou falando de monitoramento, estou falando de previsão, né? E para que eu possa fazer esse tipo de trabalho, né, tanto do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista de disponibilidade de recurso, como de previsão de eventos extremos, críticos, de curto prazo, de longo prazo, né, eu preciso de dados, de série de dados. Então aqui também vocês podem depois dar uma consultada e brincar ali no site, tem algumas informações legais. Bom, chegando no nosso final, o sistema de informações hidrometeorológicas. Então, o que é o sistema de informação? É um banco de dados, né, que, sendo um sistema, é muito mais que o banco de dados, né, mas ele tem a finalidade de possibilitar a coleta de informações, a organização e a disseminação dessas informações que vão ser aí importantes para o gerenciamento ou gestão dos recursos hídricos. Pode ser de uma bacia, ou pode ser de um país, ou pode ser de um estado, e assim nós temos vários sistemas, pode ser de um município, vários sistemas de informações hidrometeorológicas constituídos e que poderiam ser operados e gerenciados, né? O mais conhecido de todos e que está acessível e disponível é o sistema de informações
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é gerenciado e manutenido pela Agência Nacional de Águas. Esse sistema ele foi criado pela lei, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, ou conhecida Lei das Águas, né? E tem por finalidade criar uma metodologia padronizada a nível nacional para a coleta, o tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos para possibilitar a gestão dos recursos a nível nacional. Então, o Sistema Nacional, ele pode ser acessado, o banco de dados do sistema e algumas funcionalidades pode ser acessado aqui por esse linkzinho, que vai dar lá no HidroWeb, que é a plataforma virtual de interface, né, dos usuários com o banco de dados. Ele é aberto, pode ser baixado por qualquer um, né, e alimentado por geradores de informações hidrometeorológicas, principalmente hidrológicas, no caso aqui, no país inteiro, desde que atendam aos padrões de coleta e tratamento de informações que são estabelecidos pela ANA. Né? Então, um sistema de informações hidrometeorológicas, ele me possibilita que eu possa pensar em gestão, em planejamento. Né? E esse sistema de informação, eu posso fazer uso de um sistema nacional, só que imaginem, um sistema nacional, na escala que ele se pretende, que ele se propõe, muitas vezes os dados e as informações não são suficientes ou suficientemente detalhadas, refinadas, para que eu possa desenvolver as minhas ações na minha bacia hidrográfica que eu sou responsável pela gestão ou pelo acompanhamento da gestão, enfim. Muitas vezes eu não tenho resolução de dados, eu não tenho informações suficientes para uma adequada gestão. Então, a própria lei também possibilita que se disseminem, né, sistemas locais, pequenos sistemas de informação que têm por finalidade geração de dados com um olhar mais específico da bacia, com o olhar para os conflitos, para as necessidades que a bacia hidrográfica tem. Essa é aqui nós temos o mapa, né, de todos os pontos de coleta do Brasil, do Sistema Nacional. Então, nós temos hoje uma malha já significativa de coleta de informações aqui, no caso de precipitação, vazão, em alguns casos, transporte de sedimento e qualidade da água. Então, começa a ter aqui informações disponíveis, interessantes, para que eu possa pensar em planejamento e gestão da minha bacia hidrográfica. No entanto, quando eu aproximo esse mapa e chego aqui na bacia do rio Itapocu, eu começo a perceber que na ANA, né, nesse banco de dados nacional, começa a já não ser tão disponível assim as informações. Por isso que eu digo, a resolução, né, a escala local, muitas vezes, para uma gestão local, me faltam informações. Daí a importância da implantação de sistemas de monitoramento locais, gerenciados, que podem servir ao banco de dados da ANA, mas que também sirvam aos interesses da gestão local, da bacia hidrográfica local. Como finalização, né, da nossa conversa, eu acho que eu consegui manter meu tempo, que me passaram 1 hora, né, agora são 8h04, fundamental, né, sem dúvida alguma, para uma adequada gestão dos recursos hídricos da bacia, o pensamento, antes de quaisquer ações, eu diria, né, se pensar em geração de dados locais, com qualidade, de forma planejada, para descrever os conflitos mais importantes que a bacia hidrográfica possui,
e, principalmente, tentar a manutenção perene dessa geração de informações. Então, seja através de recursos públicos, através dos recursos da agência, através de parcerias, de uma série de artifícios que a gente pode utilizar, mas é fundamental que se pense nessa geração de informações para que depois a gente pense em gestão com base nas informações e no conhecimento delas. Muito obrigada, Robson. A gente agradece, né, por você ter disponibilizado esse tempo, né, para compartilhar o teu conhecimento sobre esse tema. Até a gente, né, enquanto comitê, vê que que na nossa área de atuação, que é a bacia hidrográfica, que é onde acontece, né, o ciclo hidrológico, o quanto é importante, né, ter um sistema de informações, né, para a geração de dados, para poder fazer a gestão, que nem você falou, né? E a gente vê que ainda existe essa dificuldade, né, de geração de dados locais, né? Até agora a gente vai abrir, então, um momento para os participantes, se quiserem fazer algum questionamento, tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre o que o Robson falou, a gente vai abrir aqui no chat para a gente poder fazer uma conversa. Boa noite. Boa noite. Eu vejo como a nossa região é frágil, né, na questão aqui de monitoramento. O comitê ele já tentou trabalhar bastante fortemente nisso. Na Câmara Técnica de Prevenção nós tínhamos faz alguns anos, e nós até desenvolvemos também com o recurso do FEHIDRO um sistema integrado das estações aqui da região. Aí tinham as estações Epagre-Cirã, as estações da Malve, a Malve tem algumas estações também aqui. E daí a gente pegou, acho que lá da usina Rio Vermelho, lá de cima também e tudo. Mas por fim acabou, não tínhamos mais recurso para manter o sistema e acabou, né, não temos mais. A gente tinha até uma parceria com o Cirã para receber esses dados também. Mas eu percebo que eu acho que essas estações, elas talvez estejam precisando de de manutenção, né? Porque não tem, acho que mais nenhuma funcionando. Pelo sistema do SPEC que eu estava vendo aqui agora, tá só de Xereder. Tem uma estação da ANA. A de Corupá, de Jaraguá, acho que não estão mais funcionando, está precisando de manutenção. Essa é uma dificuldade que todos enfrentam, né? Geralmente o pessoal se preocupa com a implantação e esquece da manutenção das estações, né? E ela é mais importante, cada uma no seu grau, né? Mas enfim, é extremamente importante porque depois de um ano, quando dá um ano, a estação já começa a apresentar falhas e sensores que queimam, né? E peças que queimam. Então, assim, fundamental, eu diria que quando pensa num programa de monitoramento, estou falando isso não sendo referência, porque em Joinville não somos referência nisso, mas enfim, quando se pensa na implantação do sistema de monitoramento, tem que, paralelamente, já se trabalhar a manutenção. Teria que sair já paralelo o contrato de manutenção, porque senão você acaba simplesmente colocando um recurso fora. Essa que é a grande verdade. E como comitê, a pergunta hoje, como agência, na verdade, a agência tem recurso para isso? Teria disponibilidade de recurso para isso? Não temos. A gente até na época escreveu um projeto também para tentar conseguir, eram umas estações via rádio,
A gente fez uns estudos ali para ver onde precisava de monitoramento, porque acontece que a Malve criou um sistema também há muitos anos atrás, que é o Aqua. Só que só funcionava no quem tinha iPhone também, esse sistema. E também as estações, digamos assim, a metodologia de leitura delas é diferente já do CIRAM. Então, eu lembro que o pessoal comentou com a gente que, né, deveria padronizar. Então, eles viviam, por exemplo, o Rio vivia negativado, assim, então eles criaram uma metodologia ali que a gente não sabe. Mas também, provavelmente, aí eles encheram de estações em Jaraguá, né? Só que Corupá, né? Quando chove em Corupá lá, né? Não, daí não tinha monitoramento, daí também, né, a gente tem que pensar no conceito de bacia hidrográfica e tudo mais. É por isso que essa gestão ela precisaria ficar na mão da agência. A gestão, por quê? Porque a agência vai ter essa visão de onde são os locais mais apropriados, né? Onde tem os conflitos, ou qual informação é mais relevante, né? Então, a escolha, eu sei que, né? Estou falando de mundo ideal, né? Eu sei que a escolha deveria ser o gestor, né, da bacia hidrográfica deveria elencar esses locais para ter representatividade, né? Senão acaba não tendo a representatividade. Convênios são importantes, mas também os convênios eles acabam, né? E quando acabam, a gente acaba ficando na mão também, da mesma forma, né? Então, para ser franco, eu ainda não tenho um modelo de gestão para ter perenidade na geração de dados. O seu Dieter gostaria de fazer uma pergunta ou uma colocação? Obrigado pelo seu Dieter, tá? Tudo bom, Robson? Fala, Dieter. Parabéns pela tua apresentação, né? Vivi um pouco desse teu drama aí que tu está passando agora. Eu acho que uma rede de monitoramento, quando nós implantamos, começamos a pensar nessa ideia, né, lá em 2009, 2010, aqui em Joinville, sempre foi no sentido de a gente ter um uso múltiplo para ela, né? Além de você ter aquilo que você ressaltou bem, né, na tua apresentação, de termos um histórico, né, de dados para fins de caracterização da bacia, né, você poder verificar a questão de locais de excesso, locais de falta, né, a questão de você também acoplar, né, nós conseguimos aqui em Joinville acoplar com a questão da defesa civil, né, no intuito, então, de você poder criar, depois que tivéssemos um banco de dados, a questão de sistemas de alerta, né, talvez agora, já com 10 anos de história, né, e com todos aqueles problemas que tu tem colocado, com problemas de sensores que faltam, né, com sensores que precisam ser trocados, né, falhas que tem no sistema, né, mas eu acho que hoje também a visão de 10 anos atrás ela está bem diferente em termos de hoje, né? Nós temos outros órgãos que também estão dispostos a investir recursos nessa questão de monitoramento. Nós temos uma rede muito boa aqui em Joinville, que também é do CEMADEM, também com os mesmos problemas, né, de manutenção, né, isso também tem as suas dificuldades. Mas eu creio que quando você monta uma rede, né, com várias utilidades, com várias funções, você pode agregar parceiros para poder, pelo menos, minimizar um pouco essa questão da sua manutenção, né? Então, se você consegue montar uma rede onde é que você pode oferecer vários produtos para várias pessoas que têm interesse, seja ela de órgãos públicos ou então mesmo até de órgãos privados, você, de repente, consegue minimizar um pouco esses problemas na questão da manutenção, né? Não estou dizendo que isso é a receita, porque nós aqui em Joinville a gente também sofreu, né, até um tempo atrás, quando eu estava lá tocando esse negócio, mas aqui a gente sempre buscou uma parceria com várias entidades que pudessem nos ajudar, né? Se não era na forma de monetária, mas pelo menos na forma de infraestrutura, de estrutura para poder atender as estações,
para poder fazer a manutenção, né, coisa de bombeiro, coisa de grupo de radioamador, quer dizer, nós sempre estávamos querendo, nós éramos os grandes pedichões aqui em Cajuíri, né, e até a gente conseguiu resolver muita coisa. Uma outra coisa que eu queria levantar, né, e aí também com interesse dentro do próprio comitê, é a questão de que nós também temos uma outra ferramenta que eu acho que vai ser tratada justamente amanhã, né, pelo palestrante aí do próprio comitê, que é o Jean, que é a questão da qualidade, né? Porque uma das funções também que o comitê tem é a questão né, de você verificar enquadramento, de você verificar a questão do uso, né, dessa questão de água, a questão da possibilidade de usar esse recurso hídrico como um diluidor de poluição, né? Então, é importante também, né, além desse monitoramento, né, de precipitação, dessa entrada de água que nós temos dentro da bacia pela chuva, mas também avaliarmos a questão da quantidade, né, que a gente tem através dos sensores, aí dos medidores de vazão e a curva-chave, mas também termos um histórico quanto à questão da qualidade, né? Porque mais cedo e mais tarde, né, vai ser questionado a possibilidade de indústrias, como nós temos indústrias grandes aí naquela região, né, de Jaraguá, Guaramirim, né, a possibilidade de se avaliar a questão de lançamentos de efluentes dentro do rio Itapucu e também dos seus afluentes. Então, o histórico, né, de você ter dados sobre qualidade também é importante, né? Então, acho que a palestra de amanhã, né, com o Jean, acho que vai ser interessante, porque conjuga duas coisas que são os papéis do próprio comitê, né, de você avaliar a capacidade de diluição, avaliar a capacidade de fornecimento dessa matéria, né, que é a questão da água, né? Então, acho que os dois itens são importantes, né? Todos os dois são um grande desafio, né, para os comitês, como foi muito bem levantada, né, a questão da falta de recursos, né, essa descontinuidade de captura de dados, né, da distribuição um pouco mais homogênea das estações ao longo da bacia. Então, há uma necessidade de se negociar com as entidades, de repente, aonde colocar, para que realmente você possa ter uma cobertura mais homogênea desses dados e ter uma informação equitativa, né, ao longo de toda a bacia, porque ela é bastante longa, né? Ela vem lá de Mucacurupá e termina lá em Barra Velha, quer dizer, não é uma coisa tão pequena assim, não é o nosso rio Cubatão aqui em Joinville, né, que praticamente está dentro só do nosso município, né? Então, era essa minha colocação hoje, mas reforço os meus parabéns pela tua apresentação. Obrigado. O Dieter passou o bastão para mim aqui em Joinville, né? Ele iniciou toda essa implantação do sistema de monitoramento hidrometeorológico de Joinville há 10 anos atrás. E quando eu me referi durante a apresentação que tinha alguém que tirava dinheiro do bolso para manter o sistema, esse alguém era o Dieter. E sem dúvida alguma, os dados que hoje a gente tem aí de monitoramento nos últimos 10 anos, boa parte deles se deve ao esforço, seja físico, financeiro ou intelectual, do Dieter, que hoje está curtindo uma aposentadoria, né? E passou bastão para mim. E as parcerias que o Dieter coloca, né, elas são fundamentais e elas continuam até hoje. É a única maneira que a gente vê de dar uma resposta rápida para voltar a restabelecer o sistema quando ele tem alguma pane. Só que o fundamental, que daí fica a dica até para vocês que gerenciam aqui operacionalmente o comitê e a agência, a gestão precisa ficar na mão de vocês. Então, assim, as parcerias, por exemplo, Malve, beleza, a Malve entra com recurso, quem faz a gestão, quem decide onde colocar, precisa ser os gestores da bacia hidrográfica. E vocês têm um agravante que até, por exemplo, que você já externou, né, Karine, é que a Malve é de Jaraguá do Sul, então não vai querer colocar recurso, ou para convencê-la a colocar recurso em Corupá, tem que ter uma justificativa aí muito, muito grande, né?
E esse vai ser um desafio de vocês, sensibilizar essas indústrias, que o polo industrial é Jaraguá, né? Então, sensibilizar essas indústrias que, eventualmente, elas precisam colocar um pouco de recurso fora da área política de Jaraguá, do limite político de Jaraguá, mas com o olhar hidrológico, né? Acho que esse é o grande desafio de vocês. Volto a frisar, é algo fundamental que se tenha tanto o monitoramento quantitativo quanto o monitoramento qualitativo. Ele precisa existir, senão qualquer gestão que vocês tentem fazer de recurso, ela é meramente uma especulação, né? Porque não tem informação, sem informação é uma especulação, no bom sentido, né? Tecnicamente falando. E então é uma luta aí que eu acho que vocês vão ter que enfrentar. Os dois aspectos, bem colocado pelo Dieter também, qualitativo e quantitativo. Os dois, cruzando os dois, é que vocês vão ter a disponibilidade dos recursos dentro dos usos aí que vocês vão gerenciar. E hoje não tem nenhum, né? Por enquanto, acho que a gente não tem nenhum, esse que é o problema. A gente não tem informação, E muito se fala aqui, as questões hidrológicas, eventos hidrológicos críticos, em fazer carta enchente, em fazer sistemas de alerta e monitoramento, mas a gente não tem dados. Então, às vezes, as pessoas esquecem disso também, querem ser uma Blumenau que já tem um monitoramento há 40 anos, né? Então, eles já têm todos os... E nós aqui praticamente nem começamos. O Oswaldo ele comentou ali no chat... Temos 10. Então, nós temos 10. Então, por quê? Porque há 10 anos atrás o Dieter e um grupo, e eu me incluo junto, mesmo que paralelo na época, começaram o monitoramento. Então, assim, está na mão de vocês, que são os precursores aí da bacia, né? O grupo que está hoje operando aí, lutar pela implantação, né? Na mão de vocês. O Oswaldo ele comentou ali no chat que está há pouco tempo em Jaraguá e foi questionado quanto à existência das estações na região. E andando pelas estradas no setor oeste, observei equipamentos nas pontes em direção ao Corupá, porém que não disponibilizam dados ou não estão funcionando. Dado as ocorrências históricas de inundação, seria interessante averiguar a viabilização da manutenção e o funcionamento desses equipamentos para monitoramento e armazenamento dos dados. É isso que a gente falou, são as estações da Malve e da Defesa Civil, que eles tinham uma parceria ali, e realmente não sei há quantos anda ali essa manutenção dessas estações, mas eu acho que não tem. Também foi um projeto que acabou acho que não indo para frente, assim. Ou eles estão só os dados dentro lá da Defesa Civil. Não está sendo disponibilizado ao público, Se estiver dentro da Defesa Civil, vocês têm acesso. Aí é só fazer um convênio, alguma coisa nesse sentido. O importante seria, na verdade, fazer o levantamento e o cadastro de todas as estações que tem disponível no município, na bacia hidrográfica, e quem são os gestores, né? Porque daí depois vocês podem buscar esses dados através de parceria, né? Convênios e começar a garimpar. Às vezes não é nem uma questão de implantação, né? Para começar, né? Às vezes é uma questão só de buscar quem é o gestor e ver se consegue fazer um convênio de disponibilidade de informação. Uhum. E talvez um conhecimento técnico em questão de sistemas, assim, a gente estava mais precisando disso, porque até nosso sistema de monitoramento lá, que não está mais online, que captava as informações direto lá na base de dados até da EPAGRE e tudo, no nosso servidor, ele acabou sendo armazenado no nosso servidor interno. Mas aí a gente não tem uma mão de obra técnica, digamos, nessa parte de... E aí vai muito também do interesse dos prefeitos da região, sabe? De estarem investindo dinheiro nisso, porque acaba que
questão da defesa civil sempre é dos nossos municípios da região, pelo menos. São esquecidas, deixados por último, porque as pessoas esquecem, né, das enchentes. Então, nossa última grande cheia foi 2014, teve algumas ali, mas não que trouxeram grandes prejuízos. Então, os nossos gestores esquecem e não querem investir nessa área, o que é um erro. Por isso que a gente tem que trazer de volta a nossa Câmara Técnica de Prevenção de Cheias, fazer essa conversa com todos os municípios da bacia, inclusive Joinville, na época o Maico participava também, que ideia é juntar, fazer esse grande colegiado dos municípios da bacia, para a gente falar sobre os eventos hidrológicos na bacia, né? Aí podemos, claro que tem outra finalidade, mas nós estamos em fase, vocês sabem, já foram convidados, inclusive, nós estamos em fase de implementação do núcleo hidrometeorológico de Joinville, né? Na verdade, Joinville e região, né? Porque nós temos hoje, da Prefeitura da Defesa Civil, são 11 estações, mas nós temos aí já mais ou menos levantadas e de conhecimento de iniciativa privada, indústrias e pessoas físicas, chega em torno de 30 estações aqui no nosso território. E algumas dessas estações estão dentro da bacia do Rio Itapocu. Então, essas estações, vocês já, de antemão, já têm, porque os dados que nós estamos gerando, e nós estamos pensando em criar um banco de informações acessível, né, aberto, né, não, totalmente, eu acho, isso é algo que eu vou falar do meu ponto de vista pessoal. Eu vejo uma série de órgãos públicos que geram informações e fecham essas informações, né? Não tem o menor sentido, né? Essas informações são públicas e as que aqui nós estivermos gerando são da bacia, são nossas, são de todos que estão aqui, de toda a população. Pelo menos essa é a nossa política, né? De quem está trabalhando por trás desse processo. Mas eu acho fundamental. Força a gente consegue quando a gente se junta, né? Então, essa Câmara Técnica da Defesa Civil, eu acho que é um bom começo para a gente começar a conversar, trocar figuras, né? E se ajudar, né? Sem dúvida alguma, para que as coisas possam fluir, né? Possam acontecer. Posso dar uma bicuda? Claro. Eu só não abro a câmera porque, como o Robson falou, eu sou aposentado, então estou bem aqui à vontade. Não estou de terno e gravata, tá? Mas, assim, eu acho que interessante essa ideia do Robson, né, de se fazer um mapeamento de todas as estações que se tem conhecimento, né? E que realmente aqui em Joinville eu fiz esse levantamento. E até cheguei a colocar em um quadro lá na Defesa Civil. Eu acho que nós tínhamos até mais do que 30 na época. Algumas delas já estavam bastante desativadas. Mas uma boa quantidade delas, elas estão com os dados disponíveis na internet. Tá? Então, por exemplo, do CEMADEM, você consegue baixar isso de todas as estações do Brasil, inclusive. Os da IPAGRE, eu fazia uma pequena jogada. No site do Agronet, né, os dados da IPAGRE, das estações, elas ficam disponíveis por 30 dias. Então, eu agendava na minha agenda lá do Google, né, que a cada 29 dias eu tinha que entrar na estação da IPAGRE, né, e baixava manualmente, ou seja, era o meu sistema avançado de planilhas que eu usava de Excel, emendava um arquivo atrás do outro, né? E isso fiz durante alguns meses, né? Então, algumas vezes as informações estão, mas não é você clicar 2 vezes e baixa o arquivo, muitas vezes você tem que ir lá, selecionar a variável que você quer, selecionar, copiar para um Excel, ou isso vem naquele formato texto, que é lá da HidroWeb, que vem tudo em formato texto, você tem que transformar texto em coluna, mas dá mais suor, né, do que trabalho. Mas eu acho que a ideia, né, como a gente também está chegando agora dentro do próprio comitê,
mas eu acho que assim, fazer um levantamento do que você tem, quem é o gestor, né? De repente entrar em contato com esse gestor, colocar qual é a finalidade desse dado, que é para um comitê de bacias, né? Que tem uma visão de gestão, uma visão, né? Até de segurança, né? Para a própria comunidade. Eu acho que isso, de repente, pode sensibilizar os que não estão disponibilizados hoje pela internet, né? Então, acho que o primeiro passo seria assim, ver o que nós temos, né? Você vê que eu já estou falando em nós, né? Já estou me incluindo aí, aí dentro da equipe, e ver quem que é o operador, né? E buscar esses dados, né? Nós aqui, muitas vezes, quando nós tínhamos dados falhando, Robson, aí nós apelávamos para as nossas universidades, né? Arrumava um aluno que queria fazer um TCC na parte de hidrologia, e a primeira coisa que nós tínhamos que pedir para ele é fazer o fechamento de falha. Pronto. Né? Aí tu tinha uma mão de obra, né? Um cara louco para fazer algum trabalho, gasolina azul no tanque dele, né? E o trabalho saía que era uma beleza. Né? E aí você tinha alguns dados que você não tinha, você passava a ter. Né? Então, digamos assim, essa vira para cá e vira para lá, né? É que eu acho que facilita muitas vezes, né? Mas eu acho que essa sugestão de se fazer um mapeamento, quem tem, qual é os parâmetros que são lidos, né? De repente fazer um contato aqui, por exemplo, aqui com a Joinville, com a UDESC, ela tem equipamentos para fazer medição de vazão, que eu até conheço a professora lá, porque a gente fazia medição naquela foto que tu colocou ali na tua apresentação, né? Eles têm equipamentos lá, então, de repente, dentro do Rio Piraí, né, a gente consegue, de repente, a própria UDESC também pode ir para a bacia do Itapucu e fazer algumas medições. Eu acho que, conversando, a gente chega a Roma. Né? Legal. Eu acho que é isso. Mais alguma colocação? Alguém quer dar mais alguma contribuição? Esse Kathleen saiu. Estou aqui. Ah, tá. Bom, então eu acho que por hoje é isso. Foi muito bacana a tua explanação, Robson. A gente agradece mais uma vez por tu ter se disponibilizado, né, a dedicar esse tempo para falar sobre isso. E também, né, seja muito bem-vindo ao Comitê Itapocu, né, agora novo membro também, né, do comitê. E a gente também quer convidar, né, os demais participantes a participarem das outras webinars que nós vamos ter essa semana. Amanhã, então, como já foi comentado, vai ter uma palestra sobre alguns dados, né, de qualidade da água aqui da nossa bacia do Itapocu. E na quinta vamos ter uma palestra sobre o caminho do Peabiru, algumas curiosidades históricas. E na sexta, uma palestra sobre o uso da água na indústria. Então, muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Até Obrigada. amanhã, então. Tchau, Robson. Tchau, tchau. Tchau.